Vamos agora aos Estados Unidos, porque o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus repercute na imprensa mundial. Os detalhes com a nossa correspondente, a Mariana Jean Giacomo, ao vivo de Washington. Boa noite, Mariana. Oi, Leandro, boa noite a todos. Pois é, Leandro, jornais de várias partes do mundo falando desse julgamento que acontece no Brasil. A gente separou os trechos de algumas reportagens dos principais jornais. Eu começo falando sobre uma reportagem do New York Times, que tinha, na verdade, 2 manchetes na home, a página inicial do site, da tarde desta terça-feira. Então, a primeira reportagem fala sobre Jair Bolsonaro, acusado de tramar um golpe, não estar no seu julgamento, explicando que Bolsonaro não está lá por causa da saúde frágil, é o que alega a defesa do ex-presidente, também chamando atenção para a prisão domiciliar de Bolsonaro e para a presença dos policiais no entorno, por causa do risco de fuga de Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos. Nessa mesma reportagem, o New York Times também afirma que o Brasil, que viveu durante uma ditadura militar brutal de 1964 a 1985, o processo criminal de um presidente e seus aliados poderosos militares é visto por muitos como uma vitória da democracia, mas ao mesmo tempo esse julgamento criou uma crise diplomática entre as 2 nações mais populosas do hemisfério ocidental, já que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, aliado de Bolsonaro, tem defendido Bolsonaro e tentou intimidar o Brasil a não continuar com o julgamento. Então é isso que diz essa primeira reportagem do New York Times, que publicou ainda uma outra matéria intitulada Como Tentar e Falhar ao Aplicar um Golpe, falando sobre os planos para assassinar Lula, os planos do punhal verde e amarelo, e destacando a defesa de Bolsonaro também, que diz que não teve envolvimento com esses planos. Agora, a gente segue ainda falando aqui nos Estados Unidos do Washington Post, que publicou uma matéria falando sobre o ineditismo desse julgamento. Esse é outro ponto também que vários jornais falaram. O Washington Post diz que apesar do longo histórico de golpes, nenhum general ou político brasileiro foi julgado em um tribunal por subverter a vontade do povo até esta semana. No Reino Unido, olha só, então já ali na Europa, o The Guardian também publicou uma reportagem sobre isso, dizendo que Jair Bolsonaro enfrenta a justiça em meio a acusações de tentar usurpar a democracia brasileira, e também destacando que é a primeira vez na história do Brasil que figuras tão poderosas estão enfrentando a justiça por tentarem derrubar a democracia do país. Já agora, indo para a América Latina, no La Nación da Argentina, os jornalistas compararam o ataque, as invasões à sede dos 3 poderes em Brasília com a invasão do Capitólio aqui nos Estados Unidos, com a violência cometida por apoiadores de Donald Trump. Então é muito interessante, Leandro, a gente observar como esse julgamento acabou ganhando, as manchetes de vários jornais de várias partes do mundo, e esses jornais acabaram falando, destacando ali pontos muito semelhantes, a questão da relação entre Bolsonaro e Trump e o ineditismo desse julgamento. Leandro.